Cavaleiro da Lua chegou e eu, Marcos Veloso, vou fazer aquela nossa análise de primeiras impressões falando dos detalhes desse episódio 1, né, das próximas semanas. Toda semana sai o episódio, vai ter vídeo aqui de primeiras impressões, além de uns vídeos extras de algumas coisinhas, né? Então fiquem ligados no nosso canal, ativem o sininho e sigam também as outras redes sociais da oficina que estão linkadinhas na descrição deste vídeo. Bora então falar do que interessa. Também tenho que avisar que teremos spoilers de Cavaleiro da Lua do episódio 1, né, aqui, porque foi o único episódio que a gente assistiu até agora. Então se você ainda não viu, vai pro Disney Plus, assiste e depois volta pra esse vídeo aqui. Bom, gente, não vamos ao que interessa aqui. Antes de eu começar a falar dos detalhes desse primeiro episódio aí, quero só reforçar aqui que pra mim foi o melhor primeiro episódio de uma série da Marvel, né? Ele começa muito tão bom quanto o primeiro de WandaVision, só que o final do primeiro episódio de WandaVision não é tão bom quanto o final desse primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, então por isso é o melhor. Tem alguns probleminhas, vou falar mais pra frente, uma coisinha ou outra aqui que eu mudaria, mas espetacular. E, né, começamos com um ritual do Harrow. Harrow é o vilão aí, um vilão inédito, né, um vilão criado aí pra série, que pode ser que ele se revele sendo alguém que a gente já conheça dos quadrinhos, né, mas por enquanto não, por enquanto ele é um personagem novo. Ele é interpretado pelo Ethan Hawke, né, e é aquele fanático religioso, né, um líder ali religioso bastante radical, que quando a gente viu a descrição eu cheguei a achar que ele seria um charlatão, mas aqui ele demonstra ter realmente alguns poderes sobrenaturais aí, poderes vindo de divindades egípcias aí, então já muito interessante ver o ritual que ele faz, né? Ele toma algo num copo, quebra o copo, coloca os cacos de vidro no tênis dele, coloca ali, calça os tênis, né, e sai andando com o pé dele sendo todo cortado ali. Isso deve ser alguma punição por alguma coisa, até porque ele cultua uma divindade que na série que ela julga, né, as pessoas, então pode ser que ele esteja sendo punido, né, que ele faça isso como forma de pagar por alguma coisa que ele fez, mas já começa com o pé na porta, uma parada bem interessante também, meio complicadinho de olhar, né, tipo, não é legal você ver alguém pisando em cacos de vidro, muito mais colocando esses cacos de vidro no sapato, né? Então vai andar com isso o dia inteiro, toda hora. E toda vez que ele anda na série, a gente escuta, sim, os vidros aí batendo, sendo pisados, quebrando e tudo mais. Aí a gente já muda pro Steven Grant, que é uma das personalidades do Cavaleiro da Lua aí, né? Do Mark Spector, e é a personalidade dominante nesse primeiro episódio. Tá, eu tenho motivos pra achar que o Mark é a dominante, até porque nos quadrinhos ele é o principal, mas aqui nesse primeiro episódio a gente vê tudo pelo ponto de vista do Steven Grant. Bom, ele acorda, né, com uma rotininha lá de manhã, que ele vai checando as armadilhas dele pra ver se ele não acordou durante a noite, né? Porque ele sabe que ele acorda, que ele sai de casa, ele fala isso em outro momento, mas ele não sabe o motivo disso, ele não sabe explicar o que acontece, né? Então ele tem esse ritual aí, e ele tem essas proteções, essas armadilhas, pra que ele pelo menos saiba, né, que tipo, ele andou acordando de madrugada e não lembra das coisas. Então ele checa a areia, ele checa a porta, ele dá comida pro peixe. E já tem um detalhezinho interessante nesse primeiro momento aqui, que é com ele falando no telefone com a mãe. Por que esse detalhe é interessante? Porque, primeiro, que ele não dá muito tempo pra mãe dele falar, então parece que ele tá falando sozinho, né? E outro indicativo de que ele está falando sozinho é que a gente não consegue ouvir a voz da mãe dele do outro lado do telefone, né? E isso é muito estranho, porque em outro momento que ele tá falando no telefone na série, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, a gente consegue ouvir a pessoa que está do outro lado. Ou seja, ele pode não estar falando com ninguém, está falando sozinho no telefone, e acho que é bem provável que seja isso mesmo. Aí ele dá comida pro peixe dele de uma barbatana só, estilo Nemo, né, que tem uma mini barbataninha e outra normal. E, né, aí ele sai pro trabalho, a gente vê que ele tem um monte de problema, tipo, tem um cara vendendo coisa na porta dele, chega atrasado no ônibus, dorme no ônibus, é meio tímido e tudo mais, ele tem problemas pra socializar, e aí ele chega no museu e a gente vê ele conversando com uma garotinha. A gente já vê aí nesse momento que ele quer ser um guia do museu, só que ele não é, ele trabalha só vendendo coisinha na lojinha de conveniência lá, checando os preços, faz tudo lá, mas que ainda não é o guia. Só que ele mostra que entende muito da mitologia egípcia mesmo, né, que é o que tá tendo exposição lá no museu. E nós temos aqui um momento muito interessante também. Quando ele tá conversando com a menininha, ele explica como funciona uma espécie de purgatório lá da mitologia egípcia, né? Que o Mark até explica lá que eles só não removiam o coração porque o corpo precisa do coração para ser julgado no submundo, e só os dignos passariam para o campo dos juncos, né, que é uma espécie de paraíso da mitologia egípcia. E aí, a garotinha insinua que o Steven está morto
e foi amaldiçoado, né? Não conseguiu ir ao paraíso. Ela fala, foi difícil pra você não ser aceito no campo dos Jungos, lá, alguma coisa assim. E aí ele não entende muito bem, né? Porque ela está querendo dizer que ele está morto, né? Que ele não foi, e que ele não conseguiu passar ao paraíso no purgatório. E aí ele meio que estranha, né? E ele faz um questionamento pra ela também, meio assustado. Isso não faz sentido, porque eu não estou morto. Aí depois ele pergunta, eu não tô morto, né? Só que antes da menininha responder alguma coisa, aquela chefe dele abusiva lá chama ele, interrompe a conversa e a gente não vê mais isso. Mas a garotinha fala isso pra ele, é uma coisa muito interessante da gente checar aqui, porque ela de alguma forma percebeu alguma maldição aí que tá assolando o Steven. Depois disso a gente vê algumas outras coisas de que personalidades dele atuam sem ele saber, né? E uma dessas coisas é que ele arrumou um encontro e ele nem lembrava. E a gente vê como ele é tímido e tal, que seria meio que incapaz de conseguir chamar alguém pra sair assim. Alguém que trabalha com ele. Então, tipo, ele tava lá no ambiente de trabalho e tudo mais. Só que ele aceita e tal, e a mulher até dá uma risada. Tipo, você é engraçado, tipo... quando você me chamou, você não tava assim, né? Sabe? Alguma coisa assim. Então a gente sabe que quem chamou ela pra sair foi o Mark Spector, não foi o Steven Grant. E a gente vai vendo isso em diversos momentos. Aí, coisas que o Mark fez, que o Steve acaba tomando conhecimento. Acha estranho, mas nem pensa muito, tipo... Eu não lembro de ter chamado ela pra sair, mas ok, vou sair com ela. Depois ele volta pra casa, vai dormir e a gente acorda com ele, com o maxilar completamente quebrado. Isso é bizarro, foi muito bem feito, dá uma agonia do caralho. E a gente tem a cena de fuga e é a primeira vez que a gente escuta o Khonshu reclamando que o Steven reassumiu o controle do corpo ali, que estava sendo dominado pelo Mark Spector, que é essa personalidade mais mercenária, mais fodona, mais badass do personagem. E nesse momento a gente vê que já tinha acontecido coisa pra caralho e a gente não viu o que era, certo? Então a gente só está vendo o que o Steven vê, o que o Mark vê a gente ainda não consegue ver. E aí nós vemos Harrow aqui com seus fanáticos religiosos, né, os seus seguidores, e ele fazendo aqui o julgamento de Ammit. Ammit é conhecida também na mitologia egípcia como devoradora de almas, né? Só que nós temos aí um probleminha. Na mitologia, quem julga se a pessoa vai... para onde a pessoa vai depois de morta, não é Ammit. Ammit só executa o julgamento de Anubis. Então se a pessoa não vai pro paraíso, Ammit é quem toma a alma dela. Então Ammit não faz o julgamento. Ela só obedece a decisão do Anubis. E aí para as pessoas que não vão ao paraíso, ela tira as almas, né? Então ela é um deus da morte, alguma espécie de deus da morte aí da mitologia egípcia. Porém aqui, o Harrow ele tá pulando o julgamento de Anubis, né? Então a Ammit ela encontrou um avatar para pular o julgamento de Anubis e para que ela possa fazer o próprio julgamento. E aqui nós também já temos uma diferença em relação ao julgamento do Anubis e o dela. O Anubis ele julga o que a pessoa fez. Ela julga o que a pessoa fez ou fará, né? Então, quando a senhorinha lá ela é pega como não merecedora de continuar vivendo, né? Que ela vai perder a vida ali naquele julgamento. Ela fala, não, mas eu nunca fiz nada. Aí o Harrow fala, talvez seja algo que você vá fazer. Ou seja, Ammit é capaz de julgar também feitos que ainda não aconteceram, coisas que a pessoa ainda provavelmente fará no futuro. E esse julgamento de definir e prender a pessoa antes que ela cometa algum crime, a gente já viu em diversas produções da Marvel, começando no Capitão América Soldado Invernal, né, que tem toda essa treta, por isso que o Steve Rogers ele fica puto lá e tudo mais. Nós temos isso também em Loki, porque a Sylvie é podada sem ter dado motivo nenhum pra TVA, né? Só porque ela não faria o que o Loki deveria fazer. Então a gente tem isso em diversas produções, e nos quadrinhos isso causou também a Segunda Guerra Civil ali entre a Capitã Marvel, que queria sim punir as pessoas antes delas cometerem os crimes, enquanto o Homem de Ferro defendia que a gente não podia tomar decisões antecipadas. Então a gente tem essa discussão muito viva sempre na Marvel, e a Ammit fazendo esse julgamento, julgando também ações que a pessoa ainda não cometeu, ela segue esse raciocínio aí também. Em relação a essas divindades egípcias, eu vou falar mais deles em outro vídeo, porque se eu falar tudo aqui, vai ficar muito longo, tá? Então a gente vai falar de Anubis, vai falar de Ammit e de uma outra divindade egípcia que também está no universo Marvel, mas não aqui nessa série, né? Que pelo menos não até agora, que é a deusa Bast, né? A deusa que dá os poderes do Pantera Negra, divindade adorada em Wakanda. Ela é filha de Ra, né? Então também é uma divindade egípcia que a gente vai falar depois. Aí a gente vê que o Harrow ele tem realmente poderes, né? Ele deve ter recebido esses poderes da divindade, Ammit que escolheu ele como um avatar, do mesmo jeito que o Khonshu fez com o Mark Spector. E a pista de que o Harrow ele sabe disso de avatar e que ele é um avatar, é que ele fala pro Mark, né? Você é um avatar. E o Mark até brinca, aqueles
aqueles bichos azuis adoram esse filme. E aí o Hollow continua falando que não é isso, o Mark brinca de novo. Ah, então é o anime, né? Falando do Avatar, a lenda de Aang lá e tudo mais. Então tem esse detalhezinho aí, e eu acho que sim, os dois são avatares, um do Khonshu e outro da Emmett. Então ele escolhe um avatar na Terra e dá poderes a esse avatar, e o poder do Hollow é de sugar almas, provavelmente para que Emmett consiga despertar, né, voltar à vida, até porque ele fala isso para um dos fiéis que vai lá para ele. Ele fala: você é um homem corajoso, disposto a servir a nossa deusa antes mesmo que ela desperte. Ele indica que ele vai buscando o retorno dessa deusa, então esses rituais dele são todos em prol deste retorno. A gente vê a tatuagem dele mexendo quando vai julgar alguém, né? Para um lado que fica vermelho, que a pessoa não é merecedora e acaba morrendo, sendo sugada, né? Sendo seca, a pessoa fica seca. Ou pro lado verde, né? Que a pessoa é merecedora de continuar viva, sim. E a gente não sabe se essa tatuagem tá mexendo porque a gente tá vendo o Steven Grant olhando aquilo, ou se ela realmente mexe. O que a gente sabe é que ele de fato tem poderes, né, pra tirar ali a vida das pessoas, porque isso aí, eu acho que isso não seria visão, né? Porque as pessoas todas ali na praça reagem de um jeito meio chocado quando a senhorinha ela acaba sendo morta. E aí nós temos de novo a perseguição, né? Os seguidores aí do Hollow, eles estão atrás do Steven, do Mark, né? Porque ele roubou um item da deusa Emmett, né? E eles vão atrás. E aí ele até, como o Steven tá no comando, o Steven é da paz, ele é medroso e tudo mais, ele quer devolver aquele amuleto, né? Só que o Mark Spector, mesmo não estando em controle, impede que ele faça isso. Então ele prende a mão com todas as forças, tira a mão de perto do Hollow, então o Steven tenta devolver, o Mark não deixa, mesmo que não esteja totalmente no controle. Então a gente vê que os dois eles têm um certo controle ali, uma divisão de controle dentro do corpo. Funciona mais ou menos como o Hulk e o Bruce Banner, né? O Hulk é o lado mais violento e o Bruce Banner é o lado mais racional, e aqui parece que é a mesma coisa. O Mark é o lado mais violento, né? O mais capaz, o mais habilidoso, e o Steven é o lado mais assustado, mais inteligente, né? E aí nós temos uma perseguição muito boa também. Eu vi um pouquinho de CGI no estilo Deadpool lá, né? Que é uma parada que fica mais visível que é CGI, mas não me incomodou. E o jeito que eles fazem, que é o Mark toma o controle, a gente não vê mais nada. Aí o Steven acorda de novo e aí a gente vê o que tá acontecendo. A gente supõe, né, que as pessoas foram mortas e tudo mais. Tem muito sangue ali, mas isso mantém a série ali na classificação indicativa que ela se propõe, que eu acho que é 13 anos. Por quê? Porque as cenas de sangue, elas não são mostradas, né? As cenas do Mark matando as pessoas, elas não são mostradas. Só que dá pra gente supor que foi muito violento pela situação, pelo cenário que fica quando o Steven volta. Então eu gostei demais dessa solução, porque a violência está ali, mas ela fica mais no nosso subjetivo. E aí nessa perseguição toda, o Steven acorda de novo na cama dele, e ele acorda como se ele tivesse tido um pesadelo. Então, isso aí aconteceu mesmo ou foi só um pesadelo? Só que aí ele vai vendo sinais inconstantes ali na casa dele, como se ele tivesse realmente saído e voltado. Então, o sinal mais gritante é que o peixe agora é outro, né? O peixe agora tem as duas barbatanas do mesmo tamanho. Ele estranha muito isso. Aí ele pega aquele peixe e vai no aquário, na lojinha ali, na pet shop, pra tentar trocar o peixe. Ele fala: mano, meu peixe tem uma barbatana só, eu quero meu peixe de volta. Ele acha que a gente tá na sexta-feira, que ele dormiu de quinta pra sexta. E aí a vendedora, ela fala: mano, aqui não tem esse tipo de peixe não. Você veio aqui ontem, isso é muito importante, tá? Você veio aqui ontem pedindo um peixe com uma barbatana só, eu falei que não tinha, então pega esse peixe aí e vai embora. O que aconteceu então? Como a gente teve um salto de 2 dias, só que o Steven não sabe disso, a pessoa que foi lá procurar o peixe com uma barbatana só antes era o Mark Spector e não o Steven Grant. Mas por quê? O Mark deve ter lutado na casa, feito alguma coisa lá dentro, o peixe acabou morrendo ou ele acabou perdendo o peixe e ele tentou substituir por outro igual para o Steven não perceber quando o Steven recuperasse o controle. Por quê? Porque eu acho que se o Steven sabe que ele perdeu o controle, fica mais difícil de recuperar o controle depois. Então, quanto mais o Steven sabe, menos o Mark consegue recuperar, sabe? Então é meio por isso. Então ele quis esconder todas as evidências de que ele tinha saído. Ele foi tentar comprar um peixe igual, não achou um peixe igual, comprou qualquer peixe da mesma raça lá, deixou no aquário pra ver se por acaso, por um detalhe ali, o Steven não perceberia, mas ele é muito perfeccionista, muito detalhista e ele acaba percebendo muito rápido. Só que essa fala da vendedora é muito importante, porque ela fala: você esteve aqui ontem procurando esse peixe. Então o Mark Spector perdeu o peixe, tentou substituir pro Steven não reparar, mas ele não conseguiu. Aí a gente tem ele perdendo o encontro, né, porque ele ficou fora de si
por 2 dias, então ele acha que tá na sexta, mas estamos no domingo, e é isso que a gente tem que entender bastante. Ele não faz ideia do que aconteceu, a gente não faz ideia do que aconteceu nesses 2 dias, mas foram 2 dias que o Mark Spector esteve no controle, que o Cavaleiro da Lua esteve no controle. E aí ele volta pra casa dele, lá ele acha umas pistas na casa, ele acha um celular. E esse celular tem várias ligações da Layla, ela liga de novo pra ele, ele atende, ele conversa com ela. E agora ele fala no telefone e a gente escuta a pessoa do outro lado da linha. Algo que não aconteceu quando ele falava com a mãe dele. Então dá realmente a entender que a mãe dele não existe ou não conversa com ele, que é coisa da cabeça dele mesmo. E aqui a Layla quer falar com ele, estranha o sotaque, chama ele de Mark e o Steven não entende nada. Ela não dá resposta nenhuma e aí as coisas começam a se intensificar, reflexos no espelho e até o Khonshu finalmente aparecendo ali para o Steven, né? O Khonshu que fica toda hora reclamando que o Steven tá no controle porque ele gosta do Mark, o Mark que faz as coisas que ele quer, o Mark que é o mercenário, né? O Harlow até chama ele de mercenário na primeira vez que eles se encontram, então o Mark já é alguém mais conhecido ali do que o Steven, né? Por essa galera. E aí, o Steven morrendo de medo também, outras cenas muito boas, né? Aí que tá o probleminha que eu vou falar mais pra frente, que foi uma coisa que o Victor Russo do 16mm me chamou a atenção e eu concordei demais com ele, que é que eles poderiam forçar um pouquinho mais na veia de terror dessas cenas aí, nesse negócio esquizofrênico, nesse negócio de múltiplas personalidades aí, de tipo, a gente não entender mais o que tá acontecendo, mas também ficar com medo. A gente meio que não entende, essa confusão ela é proposital, mas eu acho que poderia ter mais terror nessa situação aí. Mas eu acredito também que a gente vai chegar lá, que eles só não colocaram isso de cara nesse primeiro episódio pra não assustar, então eles vão introduzindo esse terror aos poucos, até porque a gente tem visto, uma outra coisa também, conversei com o Rafa, um outro amigo nosso que sempre participa do podcast, inclusive, que a Marvel ela tem tomado uma liberdade de mudar algumas coisas nas séries. WandaVision é uma pegada completamente diferente, Loki também, então eu acho que sim, a gente vai ter mais coisa de terror em Cavaleiro da Lua, só que eles estão com calma, eles não vão colocar isso logo de cara pra mudar muito o tom logo de cara. Tem mais episódios pela frente, eu acho que isso vai ser algo introduzido gradualmente. Aí o Steven começa a fugir já de dia, né, fugir ali do Khonshu, com medo, não sabe o que tá acontecendo, e aí ele encontra o Harlow no meio do caminho, ele entra no museu pedindo ajuda e tudo mais, ninguém ajuda ele, né, inclusive até um dos seguranças do museu estava do lado do Harlow, ele é um dos seguidores do Harlow, né? E o Harlow consegue segurar o Mark, era tudo que ele queria, segurar o Steven ali, né, que é o Steven que tá no controle. Porque aí a balança moral da Amit pode fazer o seu serviço. E ele segura o Mark e a balança não consegue se decidir para qual lado ela vai. Isso pode se dar por 2 motivos. O primeiro motivo é que por conta da condição de múltiplas personalidades que o Mark tem, o Mark Steven, né? A balança não consegue se decidir, porque uma pode ser de um lado, outra pode ser do outro, então a balança fica nesse meio termo e não sabe o que faz. Só que a possibilidade que eu acho mais provável é que esteja rolando uma interferência do Khonshu no momento desse julgamento. Que a Amit, ela não tem que julgar, quem julga é o Anubis, né? Então, como a Amit está julgando, é um julgamento irregular. E como o Mark e o Steven, eles têm a proteção do Khonshu, esse julgamento não tem efeito neles, porque é algo que não deveria acontecer. Os deuses respeitam o julgamento do Anubis, mas eles não respeitam o julgamento irregular da Amit, porque ela não tem que julgar. Então, como o Steven ele é protegido por um deus, por uma divindade, ele não é vulnerável a esse julgamento. Isso causa um estranhamento no Harlow, que também não sabe explicar o que aconteceu, né? Mas aí ele manda um avatar ali, parecido com o Anubis, né? Um chacal ali muito louco, pegar o Steven, ou seja, ele não conseguiu resolver do jeito dele, então ele vai pra força bruta mesmo, quando as coisas não saem como você... É tipo o Demolidor, vai, ele tenta prender o cara no julgamento legal, né, aí o cara consegue escapar por conta da justiça, lá das linhas da justiça, aí ele vai à noite e arrebenta o cara na porrada. Então é basicamente isso aqui que o Harlow fez aqui. Ele tentou prender na justiça dele, né, acabar com o Mark, com o Steven na justiça dele, não conseguiu, mandou ali um chacal pegar o Mark na porrada. E aí que a gente chega na cena final desse primeiro episódio, uma cena magnífica, maravilhosa, sensacional, que o chacal tá chegando atrás, tá chegando pra pegar o Steven consegue se fechar no banheiro, o chacal vai quebrando a porta, e aí o Mark entra em ação desesperado também. Ele fala, deixa eu cuidar disso pra gente, a gente tem como escapar daqui, é só você deixar eu assumir o controle. E eles têm essa conversa muito boa, com vários espelhos mostrando o Mark tentando convencer o Steven a liberar o corpo. Oh God! Steven! Look at me! That thing's about to break through the door! Let me
me save us. Ele fica lá, deixa eu assumir que a gente vai conseguir ganhar, não sei o que. E aí, no momento decisivo, o Steven consegue deixar o Mark assumir. Ele se torna ali o Cavaleiro da Lua. Pela primeira vez a gente vê o Cavaleiro da Lua com o seu traje, né? Aquele é a pista, né? Aquela é a solução visual pra mostrar que o Mark assumiu. Então, provavelmente todas as vezes que o Mark assumiu o corpo físico, sem ser nos reflexos, vai ser já com o traje do Cavaleiro da Lua completo, esse traje aí. A gente ainda tem o traje do Senhor da Lua, que deve ser uma outra personalidade que vai vir depois, né? Mas esse traje do Cavaleiro da Lua é o Mark Spector, ele assume e ele senta o cacete no Chacal, arrebenta o Chacal na porrada, numa cena magnífica, sem dó nem piedade, mostrando um fragmento do poder do Cavaleiro da Lua. Então esse herói foi apresentado nesse episódio, que mostra muito sobre ele, ali em 45 minutos, né, tirando os créditos, 44, então eu achei realmente espetacular. Tem coisas pra melhorar, que é essa veia de terror aí um pouquinho mais, mas fora isso, eu gostei demais do tom da série, né, e toda semana nós teremos esses vídeos análise aqui de primeira impressão. A tendência é que eles saiam nas próximas semanas mais cedo, tá? Até 10 horas, meio-dia ali, tá postado. O de hoje demorou um pouquinho mais, mas os próximos eu pretendo postar bem cedinho pra vocês assistirem o episódio a hora que quiserem ali, chegar no nosso canal do YouTube e já estar lá. Então é isso, pessoal, ativa o sininho da notificação aqui embaixo pra você receber o aviso desses outros vídeos e fiquem ligados no nosso canal que teremos novidades e anúncios em breve. É isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.